Olá pessoal, olha eu aqui para mais uma tiragem. Hoje a gente tem duas opções, o cristal amarelo como primeira opção e o cristal azul como segunda opção. Bem-vindo a todos que estão comigo aqui no canal, gratidão a todos vocês, tá? E o tema de hoje é: por que me sinto tão angustiada e só? A espiritualidade traz um recado para vocês, tá bom? Quem tem dificuldade de mentalização, pausem o vídeo, pense com calma. Se mesmo assim ficar com dificuldade, escutem as duas opções, tá bom? Sempre tem uma mensagem aqui pra nós. Eu vou afastar aqui, né? Já a primeira opção. Mas antes, nós vamos fazer uma oração como abertura, tá bom? Tarô. Que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Que a espiritualidade amiga permita que eu seja clara, objetiva e principalmente verdadeira. Que todos que aqui estão saiam daqui melhor do que chegaram. Que os amigos espirituais possam direcionar aqui cada palavra para que ela chegue aonde tem que chegar. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, eu também quero dizer que vocês tenham discernimento e saiba que é uma tiragem coletiva. Nem tudo cabe na história de todo mundo, tá bom? Então, assim, tenha discernimento e coloque na história de vocês aquilo que é pra vocês. Eu vou afastar aqui a primeira opção. Desculpa, gente, a segunda opção. Vou afastar ela aqui. E vamos agora pra primeira opção, tá bom? Vamos pegar aqui o tarô. Vamos lá. Mentalize, né? Desde já peço a vocês que não esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo, para que o YouTube entenda que o canal é relevante. Vou fazendo algumas mudanças na tiragem, principalmente para autoajuda, porque isso ajuda bastante, né? O tarô é um excelente conselheiro, um excelente psicólogo. Então, por que, tarô, que os meus queridos e minhas queridas que se mentalizaram a primeira opção se sentem tão só? Por que, tarô? Vamos lá. Fala aqui com os meus queridos e minhas queridas. Por que eles se sentem tão só, tão angustiados, tão aflitos? Vamos lá. Vamos lá. Fundo do deck, a força. Eu vou tirar a energia central. Fala aqui, tarô, com os meus queridos e minhas queridas. Por que que os meus queridos e minhas queridas se sentem tão só e tão angustiados? Que todos que aqui estão possam sair daqui melhor do que chegaram. Vamos lá, pessoal. Olha, gente, a carta central caiu foi o eremita, né? O eremita, ele fala muito sobre a gente se sentir realmente sozinho e realmente, o tarô vem dizendo que esse é um tema que eu precisava fazer. O eremita é aquele homem que ele se recolhe para visitar o seu eu, né? Então, normalmente, é uma carta que fala muito sobre reflexão, mas eu também não posso deixar de dizer que o eremita é uma carta também que nesses momentos de angústia, né, quando a gente precisa sair desse recolhimento, tá? Porque o tarô envolve várias coisas, não vou entrar aqui em estudo de tarô, e ele fala muito do eremita sair dessa caverna, colocar os sentimentos pra fora, resolver o problema com clareza, porque ele já se afastou, agora é momento de voltar com a sabedoria que se recolheu e fazer o quê? Colocar pra fora todo esse conhecimento, tudo aquilo que tá lá dentro. E como a gente tá falando de angústia, o tarô ele fala muito sobre o quê? Que você precisa colocar pra fora a angústia, né? Você precisa tentar lutar contra essa sensação de eu não consigo, né? Parar de lutar contra os seus próprios instintos pra se colocar pra fora, tá? Porque, na verdade, o que acontece? O que você quer? O que eu falei de sair? A gente tá falando do mago, né? Então, ou seja, na verdade, o que você quer? Você quer o quê? Que as coisas se resolvam, que as coisas se manifestem, que se tenha iniciativa. Então, a espiritualidade vem dizendo pra vocês o quê? Pra essa iniciativa sair e acontecer, vocês precisam aqui
sair dessa caverna, sair dessa paradez. Então, por que você tá angustiado? Porque você talvez queira que o universo faça o movimento, né? Por que eu tô nessa angústia? Porque você espera que o universo faça o movimento. Então, gente, as cartas elas estão se conversando. 2 de espadas, bloqueio, né? Ou seja, você tá ali travado, segurando seus problemas, sem querer dar as costas pra nada, numa paradez aí que não, sabe? Então, por que você se sente angustiado? Porque você espera que o universo tome a iniciativa. Essa é a resposta aqui. Clara, sucinta, assim. Então, assim... E precisa deixar pra trás algumas ilusões. Precisa deixar pra trás algumas fantasias. Porque muitas vezes essa angústia, essa tristeza, vem de falta de atitude, vem de falta de posicionamento, né? A vida, ela é uma gangorra. Não tem pra onde correr. Uma hora a gente tá sempre oscilando. Seria bom se ficasse ali, né? No meio. Mas uma hora a gente tá em cima, outra hora a gente tá embaixo. Faz parte da vida. Eu preciso ver as coisas com uma visão diferente, né? Tendo uma amplitude maior. Então essa angústia, essa tristeza que vocês sentem, é porque vocês esperam que o universo resolva as coisas por você. Nada na vida é fácil, tudo é difícil. Mas aqui o tarot tá sendo claro. Deixa as ilusões para trás, sai dessa caverna, coloca as coisas em movimento, né? Oito de espadas. Bom, gente, aqui tá mais claro do que água. Esse medo que vocês têm de se movimentar, esse medo que vocês têm de se expor, esse medo que vocês têm de tomar iniciativa e achar que o universo que tem que tomar com vocês, isso é o que precisa ser deixado para trás, tá? Isso precisa ser deixado para trás, as ilusões. O próximo passo é arrebentar essas correntes e tomar uma decisão. Por que eu falo isso? Porque a gente precisa entender que muitas vezes sentar, esperar que o universo resolva as coisas pra gente vai nos trazer mais sofrimento, mais angústia, tá? Olha, vocês querem exatamente isso. Vocês querem que alguém faça por vocês as coisas. Vocês querem que a situação se resolva por si só. Mas ao mesmo tempo vocês querem compartilhar. Aqui tem dois, né, gente? Eu não posso dizer que não, né? Aqui tem um bloqueio e aqui tem parceria. Ou seja, ao mesmo tempo que vocês estão aí, vocês gostariam que o universo tomasse as rédeas da situação. Aqui eu vejo que a parceria, ela tá disponível entre você e o universo, né? Você vai se mover e o universo vai te dar. Você vai se mover e o universo vai te dar. Isso aqui tá mais claro que nem água. E aqui, né? E se vocês se posicionarem, tomarem alguma atitude, deixando os medos, as ilusões, achando que o universo tem que resolver as coisas pra vocês, vai ter estabilidade. Não sei o que tá angustiando vocês. Tem coisas que, assim, eu vou falar bem franco com vocês. Às vezes a gente tá num sentimento de angústia. Eu passei por isso outros dias, antes do carnaval, por não entender algumas coisas e falar, poxa, eu tava me doando, né, em alguma situação. E do nada, parecia que nada que eu fiz estava bom. E isso é no geral, tá, gente? Não tem aqui, Fenita. Eu tava numa situação e onde eu tava me dedicando, e eu acho que eu estava me dedicando mesmo, né? E do nada as coisas mudaram. E eu tive que fazer o quê? Entrar no modo eremita. Me recolher, entender o que estava acontecendo e descobrir que não era sobre mim, né? Não é sobre mim. É muito mais sobre o outro, porque assim, não adianta eu querer, né? Porque assim, eu sempre vou falar assim, toda situação existe isso é de trabalho, amoroso, família. Então vamos supor, eu tenho um conflito e esse conflito é no trabalho. Então, às vezes nem tudo é sobre mim, às vezes é sobre o trabalho. Nem tudo é sobre mim, às vezes é sobre o parceiro. Então, às vezes tem angústias que vêm pra gente. Por que eu tô compartilhando isso com vocês? Que às vezes não é só sobre a gente, tem o outro. Não adianta eu fazer tudo se o outro não quer, né? Se o outro não vê. E eu sempre falo que a maior defesa é o ataque. Então, quando você faz uma cobrança pra alguém de alguma coisa e ele te ataca, ele tá tentando se defender, né? A melhor defesa é o ataque. Então, ou seja, realmente ali tem algo errado. Então, assim, muitas vezes o conflito, às vezes realmente a gente precisa se retirar. Mas tem o momento exato de voltar dessa caverna, de sair desses bloqueios, tá? Então, o que a espiritualidade tá dizendo pra vocês aqui? Que essa angústia, essa tristeza, esse sentimento de estar só, é porque você se colocou nesse modo. Você se fechou tanto pro mundo que você não olha nada em volta e acha que o universo que tem que resolver as coisas pra vocês. Consegue entender, pessoal? Então, eu acho que a frase mais incíntrica aqui, neste momento,
é a parte do... Vocês querem que as coisas se resolvam sozinho. E não vai se resolver sozinho. Porque quando foi para as coisas acontecerem, tudo na vida, quando são para as coisas acontecerem, precisa de dois, né? Trabalho, a gente trabalha em equipe. Família, a gente vive em equipe, em grupo. Não existe isso. Então, assim, faz a parte de vocês que o universo vai devolver. Vai existir uma troca. Tá? E vocês vão ter estabilidade. Pensa nisso. Eu vou tirar aqui um conselho para vocês e novamente eu peço. Não esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo, para que o YouTube entenda que o canal é relevante, tá bom? Magia. A ansiedade afasta oportunidades. O amor possui seu ritmo próprio, que deve ser respeitado. Encontros mágicos devem acontecer em momentos igualmente mágicos. Olha, gente, pela mensagem aqui, acredito que isso aqui deve estar falando um pouquinho do amoroso, não sei, vocês que coloquem aí na vida de vocês. Mas tá falando o quê? Que a ansiedade afasta a oportunidade. Às vezes vocês ficam tão ansiosos por alguma situação, fantasiando, igual eu disse, se bloqueando com medo que tá mais na sua cabeça, tá muito no mental, precisa sair disso. E vocês esquecem que pode ter momentos incríveis, né, momentos mágicos, quando a gente se posiciona, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse tema, espero que vocês peguem as palavras aqui que foram ditas, que sejam relevantes, e coloquem no dia a dia de vocês, tá bom? Gratidão, vamos para a segunda opção. Vamos aqui tirar a primeira opção e colocar a segunda opção, que foi o da pedra azul. Vamos lá. Mentalize, né? Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Por que que os meus queridos e minhas queridas se sentem tão angustiados e sozinhos? Por que que meus queridos e minhas queridas se sentem tão angustiados e sozinhos? Por que que meus queridos e minhas queridas se sentem tão angustiados e sozinhos, tarô? Vamos lá? Fala aqui. Pessoal, não esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo para que o YouTube entenda que o canal é relevante. Também faço isso como forma de gratidão, né, por eu estar aqui. Por que que os meus queridos e minhas queridas se sentem tão sozinhos, tarô? Energia central desses sentimentos, por que que meus queridos e minhas queridas se sentem tão sozinhos, tarô? Por que se sentem tão angustiados? Que eu seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. A lua, eita, nossa. Vamos lá, gente. Olha, gente, de antemão eu vou dizer que realmente essa tiragem aqui tá bem mais tensa, né? A gente saiu com o arcano maior da lua. A lua, ela fala sobre confusão, medo do desconhecido. À noite, ainda mais, isso vira um turbilhão de sentimentos dentro da gente, né? Tô falando no geral. Então, a lua fala muito sobre essa confusão emocional, essas dúvidas, ilusão, a sensação de estar sozinho realmente, de perda. Então, a espiritualidade vem dizendo que por que vocês se sentem tão sozinhos? Porque vocês se apegaram a um pensamento que eu não sei qual que é, tá? Eu não conheço a história de todo mundo, é tiragem coletiva. Se apegaram a um pensamento e se agarraram a ele e não sai disso. Então, ou seja, vocês estão sofrendo porque vocês colocaram uma coisa na mente de vocês e não tira, tá? 10 de copas. Vocês não tiram esse pensamento dentro da mente, né? Vocês querem muito uma harmonia, né? Que eu vejo. Vocês querem muito harmonizar uma situação, ter o controle até disso na mão. Quer deixar para trás a rigidez, como é que eu posso falar? Aquele militarismo, né? Aquela coisa assim que eu imponho. Vocês querem uma coisa que tenha constância. Mas assim, o que você precisa nesse momento? Para você ter essa harmonização e para você ter essa harmonização, vocês precisam deixar para trás a rigidez, o autoritarismo. Vocês precisam ser mais flexíveis, né? E manter uma constância naquilo que vocês fazem. O que é constância, gente? Vou lá. O que é uma constância? Eu vou fazer tal coisa sempre. Não é
é como se fosse um padrão. Eu faço determinada coisa sempre. Vamos supor, eu trabalho, eu entro, vou ser bem rápida. Eu entro às 7 da manhã e eu preciso manter uma constância. Eu tenho que acordar. Se eu tenho várias coisas pra fazer, eu tenho que acordar. Eu tenho que acordar às 5, fazer o café, coloco a comida dos meus cachorros, volto, tomo meu banho, me troco, depois de ter organizado tudo e saio pra trabalhar. Isso é uma constância. Eu vou fazer isso todos os dias. Isso é um padrão, tá? Não é um perfil. Isso é em tudo que a gente faz. Agora, se essa constância, esse padrão está sendo negativo, aí é onde vocês precisam ter atitude. O que seria um padrão negativo? Eu sei que eu entro às 7 no serviço, eu acordo às 6:30, mas eu tenho que colocar a comida do cachorro, eu tenho que tomar banho, aí eu não faço nada, saio desesperado e mudo tudo padrão, né? E aí também é um padrão, né? Muda o padrão de uma forma negativa. Então, tem padrões positivos e tem padrões negativos, tá? E aqui eu acredito que isso parte muito de vocês, da mudança de comportamento de vocês. Vocês perdem o controle da emoção de vocês. Eu vejo isso. Vocês perdem o controle da emoção de vocês. Então, para que vocês tenham firmeza, estabilidade, vocês precisam controlar um pouco essas emoções. Que a Lua já vem dizendo aqui, que eu falei o quê? Confusão emocional, o medo do desconhecido. Então, assim, o que a espiritualidade está dizendo para vocês nesse momento? Pessoal, vocês precisam tomar o controle da vida de vocês. Se vocês querem essa harmonia, vocês precisam deixar para trás padrões que fazem vocês repetirem as mesmas coisas, entendeu? Olha. E aí, o que acontece? Vocês querem essa harmonização, mas vocês ficam olhando para o que vocês perderam e não vê o que vocês ganharam, né? Tem uma moeda aqui, né? Vocês estão olhando para todas as outras aqui, né? Estão olhando aqui para as outras, esperando o tempo. Ai, meu Deus, o que eu faço? Aí tem essa 7 aqui que eu perdi, mas não tô vendo aqui. Sentem a necessidade de deixar algo para trás. Na verdade, vocês precisam, né? O que vocês precisam? Deixar realmente algo para trás, né? E sair dessa percepção de que tá sozinho, de que tá carente, de que não tem ninguém. Porque isso aqui, gente, é percepção, né? Não é... Isso aqui não tá incíntrico. Ah, é carência. Não, isso aqui é uma percepção. Aqui eu tenho duas pessoas andando, uma de muleta e outra olhando pro chão. Essa daqui tá olhando pras moedas. Essa aqui tá tendo uma percepção. E essa tá tendo outra. De repente, a sua percepção sobre as coisas estão equivocadas, porque a rigidez não deixa vocês verem as coisas por um outro ângulo, né? Então, assim, por mais que vocês... como é que eu posso dizer pra vocês? Por mais que vocês... queiram deixar as coisas para trás, sentimentos e pensamentos e atitudes antigas para trás, vocês têm uma percepção de perda o tempo todo. Vocês têm percepção de perda, porque eu não posso deixar de falar que são duas cartas de perda, né? Vocês acham que aqui é um 5 de ouros e aqui é um 7 de ouros. Então, assim, gente, vocês têm que começar a entender que tudo na vida é uma troca. A partir do momento que eu sei compartilhar, que eu sei dar por igual, que eu sei entender a percepção dos outros, não só pela minha, as coisas vão mudarem. Então, essa sensação de estar sozinho, essa sensação de angústia, tá muito mais no seu mental, né? No seu emocional, faz até vocês perderem noite de sono aqui ao fundo do deck. Aí, os fundos dos dois decks, né, muito no mental com os enamorados, que ou seja, dúvidas o tempo todo, né, fica cheio de dúvidas. E a espiritualidade vem dizendo aqui, vamos parar com essas dúvidas, né, vamos tomar o controle da vida de vocês na mão, vai buscar essa harmonia com clareza, sem rigidez, sem essa sensação de, eu perdi agora, essa percepção de perda, de escassez, né, coloca da forma que vocês querem colocar. Eu vejo muito isso aqui. Então, assim, o que eu posso falar pra vocês? A ajuda que a espiritualidade dá pra vocês, né, que eu posso falar aqui com essa carta aqui do 6 de espada, faça uma transição na sua vida, mova esse carro para fazer uma transição, para fazer uma mudança que faça você ver as coisas por um outro ângulo, né, para que traga harmonia para sua vida. Gente, eu já disse aqui outras vezes, vou dizer de novo, o tarô é não vou aceitar, tá? O tarô é um excelente conselheiro. Excelente, quem não segue é a gente. Ele é um psicólogo em cartas, ele vai captar as energias da gente e as mensagens elas vêm, só não vêm para quem não quer, entendeu? Então, eu vou tirar uma mensagem para vocês aqui, pensa, né, no que foi dito aqui. Espero que vocês tenham gostado, que eu vou trazer mais temas assim de autoconhecimento, onde a gente pode melhorar. E deixando de novo falando para vocês, eu vou trazer uma opção só, para que eu possa até abranger maior o tema com uma opção só.
Já vai mentalizando o canal durante a semana, para que saia a mensagem direta para vocês, né? Mesmo que é uma tiragem coletiva, ela vai alcançar quem tem que alcançar. Traz aqui, tarô, uma mensagem para os meus queridos e minhas queridas. Evolução. O sentido da vida, em alguns momentos, ela muda e assim sentimos a necessidade de fazer uma revisão de toda a caminhada até aqui. O que fazia sentido já não faz mais. É preciso agora abrir o cadeado das nossas crenças e limitações. Somente assim evoluímos. Abra o cadeado, deixe ir o que não te faz bem. Preciso falar alguma coisa? Acho que não, né? Ninguém aqui é bobo. Aqui todo mundo entendeu o recado. Ou seja, abre esse cadeado, deixa o que tiver que ir, que foi o que essa carta disse. Faça uma renovação dentro de você. Para de olhar o que perdeu. Para de se sentir vitimizado no sentido de, poxa, eu faço e nada se resolve. Mas, será que faz da forma certa? Então, escuta essa mensagem da espiritualidade, tá bom? Abra o cadeado e deixa ir o que não te faz bem. Porque muitas vezes a gente toma decisões que não nos fazem bem. Ou como também deixamos de tomar decisões com medo de se machucar. E vice-versa, tá bom? Gratidão a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Pessoal, mais uma vez, não esqueça de dar o like e de compartilhar o vídeo como forma de gratidão.